Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. Nesta videoaula nós vamos estudar as derivadas das funções trigonométricas inversas. Vamos aplicar a derivação implícita para verificar a derivada da inversa do seno e vamos mostrar as derivadas das demais funções trigonométricas inversas. Bons estudos e boa aula! Derivadas de funções trigonométricas inversas. Para determinarmos as derivadas das funções trigonométricas inversas, também utilizamos a técnica de derivação implícita. Faremos, como exemplo, a derivada de y igual a arcosseno de x. Exemplo: se y igual a arcosseno de x, então y' é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Começamos por recordar que a função f de x igual a seno de x não é injetora em R. Mas se considerarmos a sua restrição g definida de menos π sobre 2 a π sobre 2 em menos 1 e 1, dada por g de x igual a seno de x, temos que g é uma função bijetora e assim invertível, ou seja, g definida desta forma neste intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2 em menos 1 e 1, ela admite função inversa. Denotamos por y igual a arcosseno de x, a inversa de seno de x nesse intervalo. Y é o arco cujo seno é x, ou seja, a inversa da função seno. Isto é, y é igual a arcosseno de x se somente se x igual a seno de y, com y um valor que pertence ao intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Derivando implicitamente x igual a seno y em relação a x, temos o quê? Derivada em relação a x, derivada de x em relação a x é 1, e a derivada de seno de y, lembrando que aqui você vai usar a regra da cadeia, você tem a função de dentro, que é y, que é em função de x, e a função mais externa, que é seno de x. Então, você vai ter 1 igual a cosseno y vezes y'. E, assim, você tem, isolando y', y' é igual a 1 sobre cosseno y. Sabemos que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1, onde módulo do cosseno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Como y pertence ao intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, temos que cosseno de y é maior ou igual a zero. E assim, o módulo do cosseno de y é igual ao cosseno de y. Logo, cosseno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Como seno de y é igual a x, vamos substituir e temos que seno ao quadrado de y é igual a x ao quadrado. Então, nós temos que y' é igual a 1 sobre cosseno de y, que é o que nós tínhamos aqui anteriormente. Fazendo essa substituição, que cosseno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y, então isso vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Só que seno ao quadrado de y a gente vai substituir por x ao quadrado, que é isso, essa última identidade. Portanto, se y é igual a arcosseno de x, então y', que é a derivada, é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, a derivada do arcosseno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, que isso fique bem claro. Se y é igual a arcosseno de x, então y', ou seja, a derivada é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Como a notação f elevado a menos 1 é usual para funções inversas, denotamos y igual a arcosseno de x também por y igual a seno elevado a menos 1 de x. O mesmo para as outras funções trigonométricas inversas. Na tabela a seguir, apresentamos as derivadas das funções trigonométricas inversas, e aqui você tem essas derivadas. A gente verificou que, de fato, a derivada da inversa do seno é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. As demais também podem ser verificadas.
Então, está aí a tabela das derivadas das funções trigonométricas inversas. Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos esta videoaula. Anote essa tabela aí das funções trigonométricas, das derivadas das funções trigonométricas inversas. Em algum exercício você poderá precisar delas.